E hoje iremos falar um pouco sobre os polímeros termoplásticos. Falar um pouco das suas características, dos seus processos que utilizamos e algumas aplicações, principalmente no nosso dia a dia. Sabe que a gente não tem essa mentalidade grande para entender aonde podemos encontrar, mas tipo, numa simples cadeira, num cabo de faca, num cabo de uma ferramenta, até em para-choques de carros. A principal característica de um polímero termoplástico é a seguinte: depois dele moldado, sob pressão e temperatura, eles podem ser remoldados. A gente só precisa aplicar a temperatura nele para ele voltar a seu estado líquido viscoso. E depois, por meios de processos como extrusão, rotomoldagem e sopro, a gente consegue fazer ele voltar a outra forma, dar outra forma a ele. Dentre esses três que eu falei, a gente pode falar mais um pouco sobre a injeção. Mas a injeção a gente pode introduzir a velocidade. Então, tipo, ele não vai precisar só de pressão e temperatura. Ele vai botar a velocidade, mas não é o caso de falar sobre isso agora no começo. Então, tipo, a gente entender que tipo, os polímeros termoplásticos, fazer muitas coisas com ele e depois reutilizar eles, isso é muito bom. Principalmente em relação a custo. A reciclagem, tipo, é muito viável hoje, mas também a gente tem que entender o seguinte, que tipo, não é um processo infinito, sabe? Vai chegar um momento que vai ter que parar. Porque a gente derreteu, refez, derreteu, refez, derreteu, refez. Chega uma hora que ele não vai ter mais suas características virgens, sabe? Tipo, ele vai ter outras características ou não vai ter mais aquelas que são necessárias para o uso que a gente tem. Então, no século XIX, o francês Victor, ele conseguiu, pela polimerização do polícloreto de vinila, pela luz solar, criar o PVC, que a gente utiliza muito hoje em canuítes e até dentro de casa também. No mesmo século, Alexandre ele conseguiu criar o celuloide, que foi muito bom, principalmente na área odontológica, porque eles conseguiram trocar pelo uso do marfim. Então, tipo, já ajudou muito, como eu posso falar, ajudou muito o meio ambiente também. No século XX, foi utilizado o celuloide para criar os discos de vinil. Então, tipo, a gente tem um crescimento tecnológico muito grande por meio de polímeros termoplásticos. No ambiente também. No século XX, foi utilizado o celuloide para criar os discos de vinil. Então, tipo, a gente tem um crescimento tecnológico muito grande por meio de polímeros termoplásticos. A ideia é só crescer mais e mais nessa área, entender suas características. Bom, gente, dando continuidade aqui ao nosso trabalho sobre os termoplásticos, vou falar um pouco sobre as aplicações deles. Separei duas específicas e três do nosso uso cotidiano, mas antes eu vou falar um pouco sobre os primeiros aparecimentos dos termoplásticos na história. Os primeiros usos dos termoplásticos ocorreram no século XIX, em 1838, por um químico francês chamado Victor Renaud, que descobriu a polimerização do policloreto de vinila, o famoso PVC, né, todo mundo conhece, a partir da luz solar. Pouco mais de 18 anos depois, em 1856, um metalúrgico inglês chamado Alexander Parker criou a celuloide, material que viria a substituir o marfim pelo seu baixo custo e assim facilitando a produção e ajudando os ramos odontológicos e cinematográficos. Bom, agora que eu já dei uma breve introdução a vocês sobre algumas aplicações de termoplásticos, vamos entrar nas aplicações propriamente ditas. Vou falar logo agora as específicas, né? Vamos começar pela primeira, que é o Thermolan TPU, que ele é um polímero usado em hospitais, principalmente por esses motivos, por ter uma ótima resistência à fadiga mecânica, uma excelente abrasão e um fácil processamento faz com que esse polímero seja usado nesses seguintes equipamentos médicos. Sendo algum desses equipamentos base para produtos ortopédicos, pés de muletas e fabricação de mangueiras para equipamentos que precisam de locomoção. O próximo polímero que eu trouxe é o Laprene TPE,
que ele é de uso exclusivo de segmentos médicos hospitalares. Pelo fácil processamento por injeção, extrusão e sopro, esse polímero é uma solução quando se necessita de material com aspectos de borracha e laudos de atoxicidade. Alguns exemplos do Aprende são embolo de seringa de injeção, mangueiras hospitalares e tampa de frascos de exames laboratoriais. Agora, para finalizar, eu vou explicar o porquê do amplo uso dos termoplásticos nos hospitais. Menor custo de desenvolvimento das ferramentas, menor custo de produção das ferramentas e, consequentemente, com essa diminuição dos dois, ganha no processo de produção. E fora que dá uma opção limitada no design e tem pouquíssimo impacto ambiental. Bom, dada toda essa explicação sobre os exemplos específicos dos termoplásticos, agora vamos partir para o nosso cotidiano. Bom, o primeiro exemplo que eu trouxe, eu acho que é o mais incomum de se ver hoje em dia, é o poliestireno, que ele é feito à base de um líquido oleoso que tem um cheiro bastante peculiar. Isso na fase líquida. Já quando esse polímero está na fase sólida, ele não aparenta cor nenhuma. O exemplo mais comum, que não é comum hoje em dia, são as caixinhas de CD antigas. Eu vou falar um pouco agora sobre as características dos termoplásticos. As suas características dependem muito da sua formação química e da sua cadeia. No geral, são classificados como commodities, pois são matérias-primas de baixo custo e alta produção. Esses materiais, os termoplásticos, também eles podem ser fundidos ou plastificados, dependendo da temperatura que estão sendo submetidos. E eles também são recicláveis e remoldados. Por isso, são de alto uso, porque são materiais que a sua reciclagem e sua remoldagem são fáceis. Eles também podem ser rígidos ou flexíveis, dependendo da temperatura da moldagem que eles estão sendo submetidos. Temos alguns tipos de termoplásticos, como o ABS, que é o acrilonitrilo butadieno estireno, que a gente tem como exemplo os brinquedos. Temos também o acetato de vinila, que temos como exemplo o EVA. O poliestireno, que temos como exemplo isopor, copos, aquelas marmitinhas, esse tipo de coisa. O polietileno, que temos como exemplo algumas garrafas, como a de água sanitária, essas coisas, e plásticos filmes. E também temos o nylon, que são alguns exemplos como a pasta de dente. Os processos ou tipos de moldagens. Existem processos que tornam esses polímeros termoplásticos o que eles são. Porque são processos que mudam sua temperatura, que mudam sua composição química. Dentre eles, eu vou falar sobre a técnica de sopro, a técnica de injeção e a técnica de extrusão. A técnica do sopro consiste em fazer o preenchimento de um molde de plástico oco para que ela ocupe o molde inteiro, como é o exemplo da garrafa de PET que está sendo mostrado no slide, onde a garrafa PET ela vem plastificada, aí ela é colocada na boca e existe um preenchimento, um sopro, literalmente um sopro, que faz com que essa matéria ela inche e tome a forma daquele molde. Aí ela passa por um resfriamento e quando a máquina se abre, ela já está com aquele formato de garrafa PET que a gente conhece. A técnica da injeção consiste em derreter o plástico a uma determinada temperatura para que ele vire pó. Depois, ele é colocado no recipiente para que esse grão se plastifique. Aí, depois que esse grão é plastificado, ele é colocado em outro recipiente para que aconteça o resfriamento dele e que quando ele se resfrie, quando ele se resfrie, ele tenha a formato da moldagem que foi submetido. E alguns exemplos que são passados pela injeção são tampas, fechos, artigos automobilísticos e peças para embalagens. E a técnica da extrusão, ela é bem parecida com a técnica da injeção. Só que a diferença é que o material ele é contínuo, não passa por várias fases, e ele é resfriado dentro de uma banheira com água. E depois ele é comprimido na parede do cilindro. Exemplos da extrusão são o PVC, o polipropileno e materiais que foram citados anteriormente, como tipos de polímeros e tipos de polímeros termoplásticos. Também deixei um exemplo de vídeo para a gente ver, que fala sobre a moldagem livre, que é um processo que ocorre sem uma moldagem exata, como é
como é o exemplo da técnica do sopro, da injeção e da extrusão, que é totalmente uma modelagem livre, como a gente está vendo quando a gente vai ver aqui no vídeo. Que o plástico é colocado dentro de uma máquina, e aí ele é pressurizado a determinada temperatura, e depois ele é colocado numa placa, onde ar pressurizado lhe é imposto. E ele sobe até determinada temperatura, onde tem um sensor, e quando ele chega nesse sensor, ele para e é cortado a pressão de ar. Polímeros são moléculas orgânicas enormes, chamadas de macromoléculas. Elas são compostas por uma cadeia longa de moléculas menores, chamadas monômeros. Existem 3 tipos, que são os sintéticos naturais e os elastoméricos. Existem 2 métodos de obtenção de polímeros, por adição e condensação. O método por adição consiste em fazer uma adição de um único monômero. Nessa classe também temos os copolímeros. Os copolímeros são a adição de 2 monômeros diferentes. Os monômeros por adição, eles se ligam formando uma longa cadeia, e a polimerização ao todo é como se fosse uma corrente de vários monômeros. Diferente do método da adição, o método de condensação, a gente perde alguma molécula, que geralmente é de água. No método de adição, a gente não perde nenhuma molécula, os monômeros são adicionados e geram uma corrente forte, que é a polimerização. Já na condensação, são a adição de 2 monômeros diferentes, que há a perda, geralmente, de uma molécula de água. Os polímeros podem ser classificados de acordo com a sua reação ao calor. Eles podem ser termoplástico, termorrígido ou termofixo e elastoméricos. Nesse trabalho a gente vai falar um pouco mais sobre os processos dos termoplásticos, E tem uma grande variedade de processos. Vou falar um pouquinho de cada classificação dessa, Os termoplásticos são plásticos que eles se derretem com a ação do calor. Então eles se derretem e endurecem sem perder propriedade. Por isso ele é muito procurado, pode ser reciclado também diversas vezes e até misturado a outros solventes. Então é um tipo de material que é muito útil em várias áreas da indústria. Os termofixos ou termorrígidos, eles são também moldados pelo calor, porém, quando resfriados, eles não podem ser aquecidos novamente e ser remoldados novamente, senão eles ficam quebradiços, eles não têm a resistência que o termoplástico tem. Então a gente utiliza em outros produtos, como panelas, como tomadas, entre outros. É um processo e um produto que não pode ser reciclado, porque ele não tem resistência depois de aquecido e esfriado novamente. Vou falar também um pouco sobre os processos de transformações dos termoplásticos. Existem vários processos, mas vou citar alguns que são mais importantes para a indústria. Temos a usinagem, como vocês estão vendo aí na foto. É uma usinagem mecânica normal que faz o processamento de barras e placas. Esse processo é um processo de baixo custo, porém não dá para fazer peças muito complexas. Então, está sendo usado só para realmente peças mais robustas. Hoje temos outras tecnologias que conseguimos fazer outras peças com injeção e extrusão, como a gente vai falar mais na frente. Mas para a obtenção de outros processos vem várias peculiaridades, Então a gente tem a extrusão por filme tubular, como vocês podem ver aí na figura. Nesse caso, tem a extrusora embaixo e aí acontece todo esse outro processo para a formação do filme, Então há um sopro e vai formar um balão. Então nesse balão há um processo de calibragem do filme,
Logo depois vem o encolhedor, que faz o encolhimento do filme, e na sequência a bobina, que faz a rebobinagem do filme. Agora já vamos fazer um comparativo entre a injeção e a extrusão. A extrusão ela é bastante eficiente na fusão do plástico, pois além dela receber calor, há o calor do cisalhamento das partículas. Já a injeção ela só recebe o calor externo do cilindro. E além disso, no processo de extrusão, as matérias-primas podem ser usadas de diversas formas, não tem o formato certo. O resfriamento também é um pouco diferente das duas. O resfriamento da injetora, ela se dá dentro do próprio molde. Isso pode ocasionar rebabas. Já na extrusora, o resfriamento é se dado por um banho de água. E isso faz com que possibilite menos rebabas no material final. Porém, a extrusora ela não consegue fazer moldes muito complexos, né? Ou seja, peças muito complexas. Já a injetora consegue fazer objetos mais complexos. É o processo de moldagem de peças a partir de chapas e lâminas, né? Se dá pelo aquecimento da chapa, sendo submetida ao vácuo, o qual elimina o ar existente entre a chapa e o molde. E isso faz com que a peça faça o formato do molde. Outro processo também é a rotomoldagem, né? Então, consiste em um molde aquecido, colocado com o material em pó, e aí acontece a rotação. Com essa rotação, o material se impregna nas paredes do molde, faz a fusão e forma o objeto. Como vocês podem ver na figura aí, né, a gente vê o molde sendo moldado, depois ele é resfriado e retirado do molde. Então aí na figura vocês estão vendo uma foto num processo de rotomoldagem, e aí a gente faz uma caixa d'água, né? Faz o processo de uma caixa d'água, ok? Então, muito obrigada. Meu nome é Rosivaldo Silva do Nascimento, sou aluno da Uninasal, do curso de Engenharia Elétrica. Eu vou falar sobre exemplos de polímeros termoplásticos. Vou falar sobre o polietileno e o polipropileno. O polietileno, também conhecido como PE, é um polímero e é um dos plásticos mais utilizados nas indústrias. É formado basicamente de carbono e hidrogênio e pode ser usado em diversos segmentos com sua alta produção. É um termoplástico de custo baixo. O PE pode ser utilizado em processos de transformação por sopro, injeção e extrusão. E cada tipo de moldagem permite gerar produtos de diversos segmentos, desde embalagens plásticas, considerada mole, como caixas de engradado e até embalagens de sabão em pó. Ele é dividido em 3 grupos. Um dos grupos é o PE de baixa densidade. Por ser de baixa densidade, são flexíveis, possuem propriedades elétricas boas, boa estabilidade e resistência ao impacto. São utilizados para filmes em gerais, frascos flexíveis e embalagens para líquidos. Temos também o PE de alta densidade, possui baixa reatividade química e é relativamente resistente ao calor, podendo ser utilizado como assentos sanitários, brinquedos, cabos, potes e etc. E a terceira é o PE de baixa densidade linear, possui flexibilidade e leveza, e são utilizados em laminação, embalagens, filmes agrícolas, fraldas e etc. O segundo exemplo que eu vou citar é o polipropileno, é o PP, é um termoplástico rígido e semicristalino, amplamente utilizado hoje em uma variedade de aplicações domésticas e industriais, desde embalagens para manteiga até para-choques de automóveis. Algumas das suas propriedades significativas são resistência química,
com base ácidos diluídos não reagem prontamente com polipropileno, o que torna uma boa escolha para recipientes como tais líquidos, agentes de limpeza, produtos de primeiro socorro. Ele também pode ser resistente à fadiga. O PP mantém sua forma após muita torção, dobra ou flexão. Esta propriedade é especialmente valiosa para fazer dobradiças vivas. Também isolamento. O polipropileno possui altíssima resistência à eletricidade e é muito útil para componentes eletrônicos. As suas principais aplicações são embalagem de alimentos, suprimentos médicos, móveis de plásticos, partes automotivas e películas plásticas. E aí eu concluo com vocês. Obrigado.